Deputado Torino, aqueles que nos assistem, sabem perfeitamente que eu não venho à tribuna e não sou uma pessoa de ficar jogando confete para mim mesmo ou em quem quer que seja. Eu acho que cada um tem a sua obrigação e é aquilo que deve ser feito de acordo com a Constituição. Então, assim, eu gostaria de lembrar, ouvindo muitas coisas e vendo muitas coisas que eu estou ouvindo, sobre uma luta, deputado Torino, que eu comecei aqui nesta casa no ano de 2015, assim que entrei. Assim que nós entramos aqui, nós percebemos uma maquiagem enorme que era feita no orçamento da educação. Com aval desta casa e com aval do Tribunal de Contas. É constitucional e sempre foi 25% da arrecadação dos estados e municípios tem que ser investido em educação e 18% da União. Como esse dinheiro deve ser investido? Isso está regulamentado pela LDB, artigos 70 e 71. Aqui no estado passou-se a usar uma parte desse dinheiro para pagar aposentados e pensionistas, o que é completamente ilegal. Isso foi feito tanto no governo Artung quanto no governo Casagrande. Em 2012, ano em que o atual governador estava no poder, o Tribunal de Contas, ao invés de coibir isso, o Tribunal de Contas criou a Resolução 238/2012 para amparar essa ilegalidade aqui no estado. Resultado disso, a cada ano, 300, 400, 500 milhões de reais da educação eram aportados para a Previdência. O Estado, ao invés de investir os 25%, investia em alguns anos 20, 18, 21, 22, variava desta forma. Nós tentamos em 2015, 2016, de todas as formas aqui no Estado, e tentamos nesta casa, várias vezes, convencer os deputados a não aprovar as contas do governo e nem o orçamento antes que essa anomalia fosse resolvida. Eu sempre preguei no deserto. Eu nunca tive apoio de ninguém, nem desta casa, nem das instituições aqui do Estado ligadas à educação. Isso é uma coisa incrível, nem mesmo as instituições ligadas à educação davam eco àquilo que eu fazia e estava lutando. Em 2017, deputado Torino, depois de tentar todas as formas, nós entramos com uma ação na Procuradoria-Geral da República em Brasília. Eu mesmo fui lá. E aí fui recebido pelo subprocurador, na época o procurador era o Rodrigo Janot, e explicamos a situação, entregamos a representação, e nós não tínhamos a esperança que andasse muito rápido, mas muito rapidamente, isso foi em março, em abril, o procurador-geral entrou com ação de inconstitucionalidade no STF sobre o que estava acontecendo aqui no Estado. Eu não podia entrar direto com essa ação, porque a ação de inconstitucionalidade só pode ser feita por sindicato ou por partidos, não pode ser feito individualmente, né, por um deputado estadual. E aí, isso ficou lá no STF de 2017 até 2020. Logo depois que o STF recebeu essa ADI, o governador Artung com o presidente do Tribunal de Contas foram lá conversar com a ministra Rosa Weber, porque o processo foi distribuído para ela. Eu tentei várias vezes ser recebido pela ministra, ela me recebeu em 2018, nós fomos lá para explicar toda a situação e para ver se ela andava com esse processo. Infelizmente, ela colocou para votar só em dezembro do ano passado, quando por unanimidade os 11 ministros reconheceram a inconstitucionalidade praticada aqui no Espírito Santo. Nesse interim, mais de 6 bilhões de reais deixaram de ser investidos na educação. 6 bilhões de reais. A Folha de São Paulo deu uma matéria falando que o governo do Espírito Santo foi um dos poucos estados que aumentou o investimento de 2019 para 2021. Não aumentou coisíssima nenhuma. Qualquer pessoa que conhece matemática, é só pegar o orçamento do ano anterior e desse ano e comparar, que o orçamento da educação aumentou em quase 15%. Por quê? Porque depois do julgamento de uma ação começada por mim, na Procuradoria-Geral da República, o governo do Estado voltou a ser obrigado a investir os 25%. Por isso o orçamento da educação desse ano é tão maior do que o do ano passado.
Então, por exemplo, quando se fala assim, o governo só ano que vem vai empregar 230 milhões, 240 milhões, isso é mais ou menos o que era desviado da educação para fins previdenciários. Então, neste caso, agora o governo anunciou o aumento para os professores, né? Uma média de aumento de 17% aproximadamente, mas não fosse a nossa luta, não tinha dinheiro para município, não. Não fosse a nossa luta, não tinha como o Estado estar ajudando os municípios a implantar a escola de tempo integral, dar aumento de 25% para professores, porque muito provavelmente a resolução do Tribunal de Contas ia continuar existindo. Mesmo que com a emenda do novo Fundeb esteja agora expresso essa proibição. Mas graças a uma luta que nós empenhamos aqui desde 2015, e assim, não sou egocêntrico, não sou de ficar inflando o meu ego, não é esta a questão, mas foi uma luta que eu travei praticamente sozinho aqui no Estado e aqui nesta casa. Então, assim, as pessoas falam assim, porque você é muito crítico. Essa questão de aumento salarial para os professores e esses investimentos que o Estado tem feito, nada além da obrigação. E isso é muito pouco ainda. Foram 6 bilhões de reais que foram desviados da educação para fins previdenciários, para contribuir com equilíbrios da conta do governo aqui no Estado, às custas da educação. O que está sendo investido agora era para ter sido investido em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e por aí vai. Hoje eu ouvi, se eu não me engano, o secretário de Educação dizendo que o governo vai dar esse aumento, mas que ele está fazendo porque ele quer, não é obrigação. E os 6 bilhões da educação que foram desviados? Eu vou ficar falando disso o tempo inteiro. E eu posso provar tudo que eu estou falando, basta você olhar os orçamentos, basta olhar o que dizia a resolução 238 do Tribunal de Contas, basta olhar a ADI que foi votada no ano passado, graças a uma representação que nós fizemos na Procuradoria-Geral da República. Isso está tudo registrado. Então, assim, a questão ainda, né, de o governo falar assim, porque nós estamos dando agora um aumento muito acima da inflação, há quanto tempo os professores não têm reposição salarial? Porque eu não estou falando nem de aumento. Além do mais, nós fizemos uma representação junto ao Tribunal de Contas aqui também, o Plano Nacional e o Plano Estadual de Educação, em sua meta 17, prevêem que estados e municípios tinham até o ano de 2020, que era do ano passado, equiparar a média salarial dos professores à média salarial de profissionais com a mesma formação. Isso é lei, isso é lei. O plano tem o vigor de 10 anos. Então, assim, ainda com esse aumento, está longe de se atingir o que diz a meta 17 do Plano Estadual e do Plano Nacional de Educação. Então, não fosse uma luta que nós começamos aqui em 2015, mais uma vez digo, tem um monte de gente que diz que apoia a educação, que luta pela educação, mas quando falávamos o tempo inteiro do desvio de milhões de reais o tempo inteiro, de forma inconstitucional e ilegal, não encontrava eco em lugar nenhum, nem nesta casa, nem mesmo em muitas instituições ligadas à educação. Então é isso, deputado Torino, e nós gostaríamos de lembrar ao governo, já desde que nós temos ainda, né, um passivo de mais de 6 bilhões de reais que foram desviados da educação, que está na hora de rever o valor do ticket de alimentação dos professores, que continua em R$ 170 reais, e tem ainda a questão dos aposentados que precisamos rever também. Deputado Torino, muito obrigado pela paciência e uma boa tarde, uma boa noite para todos.